Gente, eu gosto tanto de música romântico. Tem gente que fala assim, ai, toca uma música romântica. Gente, vocês vão saber hoje tudo sobre o romanticismo na música clássica, o que ele significa, o que ele representa e como se aproximar ainda mais da música romântica. Eu sou Simone Leitão, aproveita que já me siga, sou pianista e te aproximo da música de concerto. Olá, gente linda! Vocês sabem que toda grande era, todo movimento é o contraste e a negação e o confronto com o movimento anterior. Qual foi o movimento anterior ao romanticismo? Foi o resultado estético do iluminismo, que foi o classicismo. Então vamos lá, romantismo. O romantismo foi o único período que se auto-intitulou. Sim, porque vocês acharam que os barrocos falaram assim, nós somos os barrocos. Não, depois de 150 anos, as pessoas olharam pra trás e falaram assim, olha só, eles são os barrocos. Mas os românticos não. Eles falaram um dia assim, acordaram e falaram assim, nós somos os românticos. Na música é muito fácil pensar em romântico. Você pensa o seguinte, Beethoven foi a ponte do classicismo pro romantismo. Então quando Beethoven morreu em 1827, a primeira geração de românticos já era adolescente. E já estava escrevendo, já estava tocando, já estava fazendo. Quem era essa primeira geração? Mendelssohn, Schumann, Liszt, né? E na verdade, o próprio, que na verdade era o mais velho deles, que era Schubert. Então assim, essa primeira geração do romantismo alemão, ela já estava ali, né? Fazendo, atuando. Então, vamos lá. Primeira coisa, você já pensou de onde vem a palavra romance? Vamos pensar a etimologia dessa palavra. A palavra romance, ela vem de contar história do jeito romano. Gente, não tem nada a ver com amor, com beijo, com traição, com paixão. Não tem isso não, gente. Esquece, essa cabeça muito pensando nessas coisas. 1300, século XIV. Então, a forma de contar, vocês sabem que ali era o auge do período do cavalheirismo, as cruzadas já estavam acabando, mas basicamente as pessoas tinham muita história para contar. Então quando você contava uma história que tinha um herói e que ela tinha versos, isso era um romance. Tanto é que em português, quando você fala que você leu um livro, né, que contando uma história, você fala que você leu um romance. Não quer dizer que ali tinha exatamente romance como a gente imagina. Partindo disso, a gente sabe uma coisa. O romantismo conta a história. Ele sai da forma para ir para as miniaturas, ou seja, ao invés de escrever grandes obras sinfônicas, grandes sinfonias, você vai escrever o quê? Poemas sinfônicos. Você vai descrever alguma coisa, você vai fazer a abertura de algo. No piano, por exemplo, ao invés de escrever grandes sonatas, apesar de que Chopin escreveu sonatas, mas aí eles vão cada um criar as suas formas. Chopin reinventou a balada, que inclusive era uma forma musical do medieval. Scherzo, que é uma brincadeira. Brahms escreveu muitos intermezzos. E aí, por aí vai. O romantismo foi realmente o grande palco do nacionalismo. Por quê? Ele tem um componente principal, que é o individualismo. Ali, o indivíduo vai falar dele. Então, se ele é húngaro, ele quer fazer o quê? Tocar música que traga a identidade húngara. Então, é o individual. É o retorno à Idade Média. Então todas aquelas fantasias, tanto é que as histórias de fantasmas começam aí com E.T.A. Hoffmann, né? A história de fantasma, voltar pro oculto, buscar o oculto. As pinturas românticas alemãs, você vê bem a distância, assim, você sempre, aquela escuridão, uma pessoa pequenininha no meio de uma floresta enorme. A floresta é muito maior do que o ser humano. Várias religiões do século XIX buscavam falar com os mortos. Então, essa busca do oculto, do irracional, do emocional é fundamental do romantismo. E claro, isso vai se mostrar como? Em linhas longas, melódicas, que te carregam, te levam para um movimento que você não está sabendo nem para onde vai. Ele não é aquele movimento racional do classicismo, certo? Harmonicamente, o que acontece? Muito cromatismo, né? Você vai mudando, eu não posso tocar aqui agora, mas você não vai voltar exatamente para aquele retorno, para aquela tonalidade. Você vai ter migrações tonais o tempo todo e muito cromatismo, subindo ou descendo. Tem muita temática do inferno também da música do romantismo. E claro, o herói, as batalhas. Porque o século XIX foi o século das grandes
guerras de liberação, né? Finalmente a queda do Império Austro-Húngaro, tanta gente se unificou, a Itália se unificou em 1848. Quando você pensa, por exemplo, na ópera de Verdi, La Traviata, que é a história justamente de uma prostituta que não quer casar com um homem de bem, um homem super ajustado na vida, um aristocrata. Porque ela quer ser livre, não é? Então ela tem aquela grande área, sempre libera. Eu não vou cantar porque é péssimo, né? Sempre libera. Então o que é isso? Sempre livre. Quem é La Traviata? Quem é ela? Não é simplesmente uma cantora, uma prostituta. É a Itália. É a Itália se livrando do Império Austro-Húngaro. Então tem várias histórias assim. E a marcha tá muito frequente na música do século XIX. Por isso, porque você tem guerra o tempo todo. A libertação da Grécia do Império Otomano. Então você tem a figura do Lord Byron, que é o quê? Um cara assim que vive visceralmente e vai pra Grécia ajudar. Até hoje você vai lá na Grécia, tem grandes homenagens a Lord Byron, que era um aristocrata que resolveu ir pra lá pra ajudar aquele país a se libertar. Então assim, você entregar sua vida por uma causa, né? Foi um tempo muito irracional, de certa forma, de muito crescimento urbano, sem nenhum saneamento básico, essas coisas. As pessoas morriam rapidamente, elas se aglomeraram, mas a ciência não cresceu tão facilmente. Então, o que acontece? As pessoas estavam muito perto da morte. Então, a morte estava sempre presente com elas, né? E isso tudo é traduzido na música. De novo, o que você vai ver? Miniaturas, obras também infantis, Kinderzenen, como Schumann escreveu. Você começa a olhar para a criança, né, e quer desenhar o mundo da criança. Isso tudo são alguns aspectos do romantismo. Então agora quando você for ouvir obras de compositores românticos, você vai estar mais pronto para esses arroubos de emoção, mudança rápida, né? Você já tinha isso de certa forma no classicismo, mas não tão visceralmente agora. E não tão individualmente, certo? Então, vamos lembrar. Se Bach fazia música para Deus, e Mozart fazia música pros reis, Beethoven fazia música pros homens, Chopin fazia música para ele. É essa a linha. Um beijo, se você gostou, passe pra frente, continue me seguindo aqui, me fala o que você quer saber mais do romantismo, o que eu não falei, você quer que eu faça mais um vídeo? Coloca aqui. Obrigada.